E nessa segunda-feira o Bitcoin chegou a passar acima dos 70 mil dólares. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin. Vou comentar sobre os eventos macroeconômicos que vão acontecer na semana e vão nos dizer se o mercado continua essa alta para buscar os 90 mil dólares ou não. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de seguir o canal da Aperium aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. Agora também tem o canal de sinais livre da Aperium, sinal gratuito que você pode acessar no Telegram. O link vai estar aí na descrição e fixado no topo dos comentários. Então bora lá atualizar a situação do gráfico do Bitcoin. Começando aqui, como sempre, pelo gráfico, tá? Gráfico do Bitcoin, como é que tá hoje? Bitcoin subindo um pouco. Quando a gente vai ali para o gráfico de 1 hora do Bitcoin, a gente vê que ali na parte da tarde o Bitcoin fez uma subida, saiu ali da região dos 68 mil dólares, chegando a bater nos 70.500 dólares nessa tarde de segunda-feira, tá? Mas e aí, Tainan? O que o gráfico tá mostrando, né? Pessoal, começando aqui pelo gráfico, tá? Infelizmente, quando a gente olha só o gráfico do Bitcoin aqui, não tem padrões muito claros. Fica difícil da gente chegar a uma conclusão e saber para onde que está indo isso daqui, olhando o gráfico de 1 hora, por exemplo. Mas quando a gente dá um zoom out e vai lá no gráfico de um dia, né, ou semanal também, dá para ver a mesma coisa, aí fica bem mais claro o que está acontecendo, tá? Eu vejo aqui que nos últimos dias o Bitcoin iniciou o rompimento de uma bandeira de alta para cima. Bandeira de alta é um padrão de continuação de tendência de alta, que normalmente indica alta, né? O próprio nome já fala isso. E se a gente fizer uma projeção aqui do alvo dessa bandeira de alta para cima, projetando de forma conservadora, viu? Não estou fazendo aqui uma projeção mais otimista, não. Mas projetando de forma bem conservadora, aqui, bem humilde, vamos dizer assim, né? Acho que teria uma alta para o Bitcoin ali para a região dos 90 mil dólares. Esse é o alvo dessa bandeira de alta que está sendo rompida para cima nos últimos dias. Mas tem um detalhe importante, pessoal. A gente tem que ser realista e olhar o tempo que essa bandeira de alta que a gente está vendo no gráfico diário levou para se formar. Tá? Se a gente pegar aqui, ela começou a se formar lá em março, no início de março, e ela foi ser rompida agora em maio, né? Então, 3 meses aí até essa bandeira de alta se formar, tem um probleminha, tá? Não vai buscar esse alvo rápido. Deve demorar dias, talvez semanas ou meses para o Bitcoin chegar ali nos 90, tá? O mais provável, é pouco provável que ele vá ali muito rápido, porque a gente demorou muito para formar um padrão e é um alvo bem longo, né? A gente está falando aqui do Bitcoin, por exemplo, que agora está nos 69 e para os 90. É uma subida aí que requer uma valorização muito grande que costuma ser demorada, tá? Então, eu vejo que esse movimento pode ser demorado, isso é um pouco chato, né, para nós que fazemos operações no Bitcoin. E para mim o Bitcoin nos últimos dias está fazendo um movimento conhecido no mercado como pullback, né? Muito comum o ativo romper, aí ele voltou ali na região dos 67, 66, que a gente já tinha falado aqui no canal que poderia ser um ponto interessante para o pullback. E agora o gráfico indica que ele tem uma resistência extremamente importante ali no 72, que é a cabeça desse pivô de alta, tá? Então para mim existe uma chance grande de o Bitcoin e ali nos 72 mil dólares, olhando aqui o gráfico, que é aquela região de resistência, se ele vai passar, eu não sei, tá? Mas se ele conseguir passar, aí vai ser a confirmação dessa bandeira de alta, e o Bitcoin pode facilmente buscar os 90 mil dólares, mas é uma região de resistência, tá? Ela tende a ser um pouquinho difícil de romper aqui no curto prazo, mas no geral é isso, tá? Eu não consigo enxergar outros padrões aqui para falar com vocês, olha, tem um padrão aqui falando que ele vai amanhã para tal lugar. Não, o padrão que eu estou vendo aqui mais facilmente é essa bandeira de alta mesmo, que é um alvo aí para os 90 mil dólares, que pode demorar bastante, inclusive por causa da macroeconomia pode até não bater, tá? Isso porque, galera, como eu comentei no vídeo de ontem, reafirmo isso hoje, essa é uma semana decisiva para o Bitcoin, para criptomoedas e para todos os mercados, porque nós teremos eventos macroeconômicos que podem definir o rumo de todos os ativos de risco do mundo, incluindo as criptomoedas, tá? E só para atualizar vocês, tá? Hoje é feriado lá nos Estados Unidos, se eu não me engano no Reino Unido também, é o Memorial Day, né? Então, feriado, não estão funcionando esses mercados, isso deixa os mercados globais com menos liquidez, inclusive as criptomoedas, tá? Quando eu tive essa subida do Bitcoin aqui hoje, entrou um volume no feriado americano, né? Isso é até meio estranho, tá? O volume foi maior do que dos últimos 3 dias aí, só que, galera,
amanhã a chapa já começa a esquentar, tá? Quando a gente clica aqui em amanhã, aqui nos indicadores aqui, nos dados macroeconômicos aqui que são divulgados na Investing, né? São dados macroeconômicos lá dos Estados Unidos. Amanhã às 11 horas da manhã dessa terça-feira, dia 28 de maio, teremos a divulgação do dado de confiança do consumidor lá dos Estados Unidos, tá? E galera, para vocês entenderem, tá? Nos últimos dias o que tem, como que os dados têm impactado. Geralmente quando a gente tem dados que mostram a economia mais fraca lá nos Estados Unidos, os mercados reagem bem, tá? Quando os dados mostram a inflação caindo, ou mercado de trabalho no mal, ou economia mais fraca, a gente tem uma reação positiva do Bitcoin, das criptomoedas e dos ativos de risco no mundo inteiro em geral. E quando esses dados vêm mostrando a economia dos Estados Unidos mais forte do que o esperado, a gente costuma ter o contrário, né? A gente costuma ter os ativos de risco aí caindo, tá? Porque os investidores entendem que o Banco Central dos Estados Unidos pode ser forçado a manter os juros mais altos, tá? Então, basicamente, galera, a projeção do mercado é que venha amanhã 96,1, tá? Se vier um número maior do que 96,1 na confiança do consumidor, a gente pode ter uma reação ruim aí do Bitcoin, das criptomoedas, que podem sofrer uma leve queda. Já se a gente tiver um dado de confiança do consumidor igual a 96,1 ou abaixo de 96,1, que é o esperado, a gente pode ter uma certa altinha ali por volta das 11 horas da manhã. Isso vai contagiar o mercado americano e vai acabar contagiando as criptomoedas, porque o mercado vai estar entendendo que a economia do Estado, a confiança do consumidor americano está indo mal, né? Se a confiança do consumidor está caindo, pode indicar que a demanda agregada lá nos Estados Unidos tende a cair, isso tende a pressionar menos a inflação, porque a economia tende a crescer menos, e aí o Banco Central dos Estados Unidos é forçado a baixar os juros para estabilizar a economia, tá? É assim, pessoal, isso é uma visão do mercado, não é porque vai acontecer exatamente assim, tá? Mas é como o mercado interpreta aí esses dados macroeconômicos que são divulgados, e amanhã é só o começo, tá? Quando a gente vai aqui para os outros dias dessa semana, quarta-feira a gente não tem nada, mas quinta-feira a gente tem revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, do primeiro trimestre, pedidos iniciais do seguro-desemprego, tá? Na quinta-feira a gente vai ter o PMI industrial da China de maio. Não é o dado mais importante para os mercados, mas tem uma certa relevância, tá? Porque o mercado fica sempre curioso para ver como está indo a economia da China, se ela está acelerando. Muitas vezes o mercado começa a entender que vai ter inflação nos Estados Unidos, tá? Nessa sexta-feira, galera, que é o dia mais importante, tá? Como eu disse, para mim o que vai definir mais do que aquela bandeira de alta que a gente vê no gráfico do Bitcoin é isso aqui, ó, núcleo do índice de preços PCI, dado de inflação de abril lá dos Estados Unidos. Esse dado, galera, ele traz informações para o mercado de como está indo a inflação do núcleo do índice de preços PCI, que é o dado que o Fed mais olha, tá? A meta do Fed para a inflação nos Estados Unidos é para o índice de preços PCI e para o núcleo do índice de preços PCI, principalmente, tá? O Fed está de olho. Então, a gente tem que ver como é que vai vir esse dado na sexta-feira. Se ele vier, por exemplo, acima de 0,2, pode dar um sustinho nos mercados, tá? Se ele vier abaixo de 0,2 ou igual, o mercado pode se animar bastante na sexta-feira, a gente pode tomar alta, tá? Então, para mim, tudo vai depender desse dado que a gente vai ter no dia 31, na próxima sexta-feira. Para mim, é ele que vai definir, tá? E por mim, e para mim, né, na minha opinião, isso faz essa semana ser uma semana decisiva, tá? Ai, Tainan, mas você sempre fala que a semana vai ser decisiva. Sim, tá? E qualquer semana que a gente tiver presidente do Banco Central dos Estados Unidos falando, ou dado de inflação principalmente, vai ser decisivo, tá? Dado de um mercado de trabalho como o payroll, também vai ser decisivo. A gente vai ter que estar sempre atento, porque é isso que vai nos dar a dica, vai dar a dica para o mercado como um todo, se o Fed vai cortar os juros em setembro ou não. E indo aqui, pessoal, para análise de sentimento na plataforma TRDR, o que a gente vê aqui é o seguinte, tá? Hoje tivemos aí algumas pessoas abrindo posição short no mercado. Pois é, ali por volta das 11 horas da manhã, a gente vê que o Open Interest ele começa a subir ali rapidamente e o Long Short Ratio começa a cair rapidamente. Tá? Esse é sinal que o pessoal começou a apostar na queda naquele horário e talvez isso explique esse movimento de alta do Bitcoin hoje para os $70.500, né? As baleias aproveitaram que as pessoas estavam provavelmente apostando na queda alavancadas ali e jogaram o mercado para cima para liquidar essa galera, tá? No momento, pessoal, a gente tem aqui o Long Short Ratio praticamente neutro, o Open Interest voltou ao que estava, tá? Então,
A gente não tem muitas indicações. A taxa de funding disparou ali quando o Bitcoin subiu, mas ela já está voltando para a normalidade. Então aqui no TRDR a gente não consegue ver novas indicações por enquanto. E indo aqui para o mapa de calor da HighBlock, pessoal, o famoso Liquidation Rate Map, a gente vê aqui o seguinte, tá? A gente teve aí um aumento das posições de pessoas apostando na queda aqui nessa região dos 70 mil dólares, tá? Quando eu mostrei para vocês ontem, não tinha tanto aqui nos 70 mil. Hoje, vejam o que aconteceu, tá? Muitas pessoas, mais pessoas, isso é que confirma o que a gente vê no TRDR, tá? Mais pessoas abriram posições shorts, apostando que o Bitcoin iria cair, só que essas com a liquidação ali na região dos 70.200, 69.800, tá? E as baleias fizeram nada mais, nada menos do que jogar o mercado lá para liquidar essas pessoas, infelizmente, como sempre acaba acontecendo, tá? E galera, a gente continua com bastante liquidez lá na região dos 71, 72 mil dólares, está com muita liquidez ali nos últimos 7 dias, o que me leva a crer que o Bitcoin sobe mais um pouco e deve ir ali na região dos 71, 72 mil dólares, até os 72 mil dólares tem muita liquidez, tá? Para buscar essa liquidez desse pessoal que está apostando na queda e acreditando que o Bitcoin vai despencar, tá? Eu acho arriscado esse tipo de aposta, de apostar na queda ou apostar cegamente na alta antes de um evento macroeconômico como que a gente vai ter na sexta-feira, porque, infelizmente, a gente não sabe o que pode acontecer na sexta-feira, né? A gente pode ser surpreendido por um dado aí que pode fazer subir ou cair, tá? Poucas pessoas aceitam isso, muitas pessoas ficam tentando prever o que vai acontecer no mercado, mas a realidade é essa, tá? A gente está refém desse dado macroeconômico, a gente não tem controle sobre ele. Eu acho que antes de fazer uma posição aí muito confiante, as pessoas deveriam esperar, tá? Eu estou montando algumas posições aí, fazendo algumas operações, porém de forma cuidadosa, né? Sempre com stop, sempre sem fazer alavancagem, de forma que eu não me comprometo muito, tá? E a gente também não pode deixar de analisar o gráfico das principais altcoins. Quando a gente vai para o gráfico da Ethereum, galera, Ethereum hoje ela subiu, tá? Ela tá subindo mais, aí chegou a bater nos 3.977, quase 4 mil dólares, tá? A Ethereum tá numa situação aí bem legal, né? E assim, galera, eu não consigo ver um padrão confiável aqui no gráfico da Ethereum, tá? Se você ignorar essa sombra que ela fez aí nos últimos dias, alguém pode desenhar aqui e falar que ela rompeu para cima um triângulo ascendente ou um retângulo, tá? Uma bandeira, alguém pode forçar um padrão aqui, mas a verdade é que eu não consigo ver um padrão gráfico muito claro aqui nesse movimento da Ethereum nos últimos dias, tá? Então, é a situação que eu estou vendo aqui. Não consigo ver um padrão novo aqui indicando para onde ela vai e a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Região dos 4 mil dólares para Ethereum é uma região de resistência, tá? Ela precisa romper isso daqui de fato para alguém poder montar posição long aqui. Se você montar posição long perto de uma resistência, você tem grandes chances de tomar um stop ou uma liquidação se você não estiver usando o stop, tá? Então, a situação da Ethereum para mim está um pouco embolada. Uma das moedas que eu venho avisando nos últimos dias que poderia subir e subiu forte hoje é a Chainlink, pessoal. Hoje a Chainlink aqui no gráfico diário, tá? Se a gente for para o gráfico diário, ela está subindo 10% hoje. E eu venho avisando nos últimos dias, tá? A Chainlink é uma moeda que está com o gráfico legal, tá? Ela rompeu para cima aí um fundo duplo, né? E o alvo desse fundo duplo aqui que a Chainlink rompeu nos últimos dias, se a gente pegar e projetar ele da parte de baixo até a de cima, o alvo está na região de 19 dólares e 32 centavos, 39 centavos aproximadamente, tá? Então, para mim, a Chainlink já está perto ali dos 19, perto da região que é o alvo. Pode subir mais um pouco, só que eu acho um pouco arriscado, dependendo do que você vai fazer, abrir uma posição comprada depois de uma esticada dessa de 10% hoje, tá? O Bitcoin tem que subir amanhã para a Chainlink conseguir continuar essa caminhada aí, tá? Então, eu vejo aqui que a Chainlink pode subir mais um pouco, mas já está perto do alvo. Então, eu não abriria uma posição comprada nova na Chainlink agora, tendo em vista esse alvo aqui, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de atualizar, galera, é a BNB, a Binance Coin, né, que estava com um gráfico muito legal nos últimos dias aí, tá com um triângulo ascendente ali indicando que ela pode subir. Hoje ela está performando mal, né? Tá no final do triângulo, essa fase do final do triângulo é a pior, porque a volatilidade diminui bastante, tá? Mas no geral a gente vê que o gráfico da Binance Coin tá altista, tá? Na hora que a Binance Coin conseguir estourar aqui para cima os 640 dólares,
ela pode performar muito bem na minha visão, tá? Ela pode facilmente ali para a região dos 840, 830 dólares, que é o alvo desse triângulo ascendente que ela ainda não confirmou, não rompeu para cima, mas parece estar prestes a romper, tá? Eu acho que basta a gente ter um dado macroeconômico bom na próxima sexta-feira, né, como por exemplo a inflação ali abaixo do esperado ou dentro do esperado, para a Binance Coin começar aqui a engatar essa alta, tá? A gente precisa que o Bitcoin e as principais criptomoedas como Bitcoin e Ethereum performem bem para a gente ter os investidores mais confiantes para apostarem aí nas altcoins, tá? Outra criptomoeda aí que está com gráfico muito legal nos últimos dias aí também, está com gráfico que demonstra bastante força, é a NIR, né, ou NIR. Quando a gente olha aqui para o gráfico dela, ela parece estar quase formando um pivô de alta ali, que se rompido para cima vai projetar a NIR lá na região dos 12 dólares e 50 centavos, tá? Para isso ela precisa romper os 9 dólares, ainda não rompeu, tá? Então essa aí é a situação da NIR. E, galera, outras criptomoedas importantes, tá? Que a gente não pode deixar de comentar. Polkadot, pessoal, vamos ver aqui se ela conseguiu sair daquela região, né? Polkadot parece estar conseguindo aí, ou estar prestes a romper para cima de fato essa resistência aqui dos 7 dólares e 50 centavos, tá? Ela está em 7,60, mas a gente ainda tem que ver como é que vai fechar esse gráfico diário aqui às 9 horas no horário de Brasília dessa segunda-feira, tá? Mas no geral, a Polkadot, ela parece estar aí com alvo, caso consiga superar essa resistência, com alvo na região dos 8 dólares e 74 centavos, tá? Então ela tem um potencialzinho aí de subida, caso o mercado fique otimista nos próximos dias. Mas a gente precisa que o mercado fique otimista, né? Também não adianta ficar apostando em alta sem ter um embasamento para isso, tá? A outra criptomoeda aí que está interessante na minha visão, pessoal, é a Matic, tá? A Matic está na mesma situação, tá? Ela tem ali uma resistência na região dos 75 centavos de dólar, né? Ela está testando essa resistência aí, tá? Ela também tem um suporte ali na região de aproximadamente 65 centavos de dólar, tá? Ela tem que romper um dos dois, tá? Ou ela precisa romper aqui a região dos 64, dos 65 para baixo, né? Aí seria queda. Ou ela precisa de fato romper os 75, tá? Eu acho que está mais provável ela romper os 75 se o Bitcoin continuar nesse movimento de alta nos próximos dias, tá? Tudo depende do Bitcoin sempre, né? Mas no geral, se ela conseguir romper os 75, o alvo está lá nos 85, tá? Então pode representar uma valorização interessante para a Matic, esse possível movimento aí, tá? Do mercado como um todo, se a gente tiver uma valorização, tá? Outra criptomoeda aí que é uma das que eu não estou gostando do gráfico, tá? Mas tem que atualizar. Cardano, pessoal, Cardano tá com um gráfico muito feio, invalidou aquele fundo duplo nos últimos dias, tá? Infelizmente, o gráfico da Cardano a gente não consegue ver padrões aqui muito claros, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico de uma hora, mesma coisa, tá? Não tem padrões muito claros. Opa, cliquei aqui na parte errada, né? Não tem padrões muito claros aqui para Cardano, tá? Tá um gráfico bem ruim, uma moeda aí que eu não operaria, tá? Nos próximos dias, até que ela formasse algum padrão claro. Uma criptomoeda que tá com gráfico legal nos últimos tempos é a Solana, viu, pessoal? Solana, ela rompeu nos últimos dias aí para trás um fundo duplo para cima com alvo lá nos 200 dólares. Ela chegou lá nos 188, né? Quase chegou no alvo e acabou voltando, tá? Mas no geral, para Solana eu vejo aí um alvo lá nos 200 dólares aí, se o Bitcoin conseguir manter esse movimento de alta nos próximos dias e principalmente se a inflação dos Estados Unidos vier melhor ou dentro do esperado aí na próxima sexta-feira, tá? O que eu tô vendo no geral, pessoal, pro Bitcoin aqui o gráfico tá indicando alta, tá? Eu não consigo ver sinais aí de queda muito claros, de queda que eu falo de queda consistente, tá? Não tô falando que ele não pode cair amanhã. Se o dado de confiança do consumidor amanhã vem do jeito que o mercado não quer, a gente poderia ter o Bitcoin sim caindo, tá? Mas o gráfico não tá indicando uma queda consistente para os próximos dias, tá? Então, o Bitcoin está com gráfico aqui indicando alto, os únicos padrões que eu consigo ver por enquanto são de alta, tá? A Ethereum não tem padrões gráficos, mas está bem forte aí nos últimos dias por causa dessas especulações em torno dos ETFs de Ethereum. E na minha visão isso tudo coloca o mercado como um todo numa trajetória de alta, tá? Eu estou bem otimista aí. A gente vai ter o dia 31 aí o fechamento do mês e a gente vai ver como que vai fechar esse mês, né? Qual que vai ser a situação do mercado ali
no dia 31, tá? No mais, pessoal, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal no Telegram. Não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais. Desejo a todos um excelente final de segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.